Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Peço licença aos surdos, porque eu escolhi falar oralmente, porque o meu recado aqui não é para os surdos, é para os ouvintes, ok? Aí só por isso, mas eu tenho habilidade para dar essa palestra toda em língua de sinais. Quem sabe em um outro momento, quando a gente tiver um grupo só de surdos, eu possa falar do mesmo tema em língua de sinais, ok? Aí eu só peço desculpa aos surdos, porque quando eu pensei nessa palestra, eu pensei em preparar oralmente, ok? Mas eu creio que aqui no INES temos excelentes intérpretes e qualquer um deles vão me interpretar à altura. É como se eu estivesse fazendo língua de sinais por eles, ok? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui, ok? A convite do INES, para falar sobre essa questão da didática do ensino de língua portuguesa para surdos. É um tema que, além de eu estar trabalhando com ele agora no doutorado, eu já venho praticando isso também em sala de aula. Atualmente, eu ensino na universidade, mas já tenho experiência também em ter trabalhado em ensino fundamental e médio, trabalhando a língua portuguesa para surdos. Então, o nosso tema aqui, que eu vou estar trabalhando hoje, é que português havemos de legar aos nossos discentes surdos? Ok? A gente vai partir dessa pergunta para explanar aqui quais as minhas ideias que eu tenho pensado em relação a essa didática de trabalhar a língua portuguesa para surdos. Então, a gente sabe que a língua portuguesa tem sido um desafio aos docentes, sobretudo porque eles não sabem como fazer. E não é só os docentes das escolas inclusivas, não. São os docentes, às vezes, das escolas que trabalham especificamente com surdos. Temos muitas contribuições teóricas de diversos autores, vou colocar alguns deles aqui, mas ainda tem sentimentos... Ali está cortado um pouco, eu vou abrir aqui para eu não... Mais perto, assim. É porque eu estou achando que está muito grave, mas está dando para vocês ouvirem bem? Ah, ok. Eu posso falar assim, não tem problema não. Então, tem os sentimentos dos professores, né? Sentimentos, impressões, lacunas, dúvidas, o que fazer para ensinar o português para surdo. Obviamente, não vou tentar responder tudo isso aqui, né? O que eu estou trazendo só são algumas reflexões em relação a esse tema. Então, o nosso objetivo, eu não sei se tem como focar ali mais um pouco, porque não está muito focado ali não, né? Na hora que passa não está muito focado. Mas o meu objetivo é refletir sobre os pressupostos teóricos em relação ao ensino de português como segunda língua para surdos e, além disso, apresentar sucintamente algumas possibilidades de práticas focando na questão do uso de tecnologias. Já não está bom não. Mas eu vou abrir aqui o meu, porque aí eu vou seguindo ali, mas eu vou seguindo por aqui, que aí fica melhor. Então, se a gente pensar em relação à problemática do ensino da língua portuguesa, que isso não se aplica só aos surdos. Por exemplo, trazendo Matos e Silva, ela coloca o seguinte: se a criança de 6 anos sabe que sabe português e o jovem universitário aceita que não sabe e muitos adultos sabedores defendem esse não saber, o que está posto indica que o trabalho pedagógico para o ensino de língua portuguesa não vai pelo caminho adequado e que a escola descumpriu a sua missão. Em vez de fazer aprender, faz desaprender. E é essa a situação mais frequente. Por onde recomeçar, refazer? A gente traz essa contribuição, que são reflexões de Matos e Silva, em relação a alunos ouvintes de escola regulares, mas isso se aplica aos surdos também. Ou seja, a escola não tem cumprido o seu fazer em relação a ensinar o português para surdos. Se eles saem da escola sem saber o português, é porque a escola não tem dado conta do recado. Então, aí a gente vai, partindo desse pressuposto, para os seguintes questionamentos. De que forma
é possível fazer com que o trabalho pedagógico para o ensino de língua portuguesa para surdos encontre ou reencontre caminhos promissores. Se os surdos não têm aprendido a língua portuguesa, então, quais são os fatores que têm interferido nessa aprendizagem? E, por fim, a pergunta inicial, que é a que vai ser o norte da nossa reflexão aqui: que português havemos de legar aos nossos discentes surdos? Do ponto de... Essas questões não são simples de responder, ok? Cada uma delas demandaria uma tese toda de doutorado para tentar responder, mas a gente vai tentar refletir, pelo menos aqui, a prioristicamente. Já sabemos que no nosso país, várias leis contribuíram para que a educação de surdos fosse modificada. Com isso, podemos citar a Lei de Libras, podemos citar a regulamentação da Lei de Libras, através do Decreto 5626, posteriormente, podemos citar ainda a regulamentação do profissional tradutor e intérprete de Libras, e também, dentro desse escopo, temos tanto o PNE, ok, quanto a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão. Então, todos esses documentos legais vêm respaldando a questão do ensino bilíngue para surdos. Então, nós temos respaldo legal. Só que aquilo que já sabemos também, o respaldo legal não é suficiente, porque parece que de leis estamos bem evoluídos, mas em relação à prática dessas leis, ainda deixamos a desejar. E aí, pensando numa questão de inclusão, né, que eu tenho alguns questionamentos aqui, então eu coloco o seguinte: apesar da legislação vigente, o Ministério da Educação ainda não tem estabelecido diretrizes ou parâmetros para auxiliar no cumprimento da educação bilíngue para surdos. Parece-me que, respaldando-se num viés que está inebriado pela educação inclusiva, o MEC tem favorecido apenas as políticas públicas que visem a inclusão do sujeito surdo nas escolas comuns, ditas escolas regulares. Contudo, tenho visto que, com certa frequência, que o discurso da inclusão ainda percebe o surdo como um deficiente auditivo. No meu entendimento, parece que a corrente da educação inclusiva nos conduz ao seguinte lema: todos os surdos partilham de uma mesma realidade e a inclusão seria a salvadora da pátria para a não segregação dos surdos em escolas especiais. Primeiramente, temos observado que, em muitos dos contextos da dita inclusão, entre aspas, né, os surdos têm sido segregados por não partilharem do mesmo sistema linguístico quando comparado aos ouvintes. Em segundo lugar, não se deve pensar que os surdos constituem uma comunidade homogênea e, por essa razão, as comunidades surdas são compostas por uma gama de sujeitos diversos que pertencem a realidades distintas. Não vamos pensar, colocar os surdos tudo no mesmo pacote, e aí é o perigo de pensar a surdez como deficiência, e é isso que a inclusão tem feito: coloca só o surdo na escola e a gente coloca o intérprete e pronto, tem acessibilidade linguística que está garantida. Não é por aí. Porque tem várias questões metodológicas que precisam ser modificadas, e aí sim, uma escola que quer se fazer inclusiva precisa mudar muita coisa. E que fique bem claro aqui que eu não estou defendendo uma visão que eu não apoio a inclusão. A gente deve caminhar nesse sentido sim. Mas eu penso que deve ser uma inclusão reflexiva. Aí, nesse ponto, eu trago uma citação de um trabalho meu. Deve-se compreender que a inclusão não deve estar limitada à simples integração da pessoa a um ambiente educacional denominado aberto à diferença. Nesse aspecto, temos visto sujeitos surdos, comumente cognados deficientes auditivos, inseridos em escolas onde a comunidade escolar, sobretudo os professores e os colegas, desconhecem as particularidades linguísticas e culturais daqueles que se comunicam por intermédio de uma língua viso-gestual. Nesse ambiente, os surdos são ainda mais discriminados em detrimento da barreira linguística, e não se tem implementado políticas de Estado que favoreçam a difusão da língua brasileira de sinais, que já é reconhecida pela lei e pelo decreto, como eu expus anteriormente. E aí, eu volto para a seguinte reflexão. Se queremos incluir os surdos, aqueles que possuem a Libras como primeira língua nos ambientes educacionais inclusivos, devemos, em respeito a ele, incluir outro sim o componente curricular Libras como segunda língua, para que os ouvintes tenham a oportunidade de aprender a língua que servirá de mediação com os coleguinhas surdos.
E não apenas isso, aos surdos deverá ser oportunizado o aprendizado da língua portuguesa como segunda língua. Ou seja, em escola inclusiva, deve-se garantir o ensino da língua portuguesa em modalidade específica para surdos, isso que a gente tem discutido no nosso GT, ok? Tem um GT que eu estou abordando esse assunto, e que, ao mesmo tempo, seja oportunizado também aos colegas aprender a língua de sinais como segunda língua, porque assim, se os colegas, e não apenas os colegas, a comunidade escolar aprender a língua de sinais, eu creio sim que o surdo vai conseguir interagir com todos, e aí sim vai ser uma inclusão de fato. Agora, uma inclusão onde só coloca o surdo e coloca o intérprete, e o surdo fica dependente do intérprete a vida toda, se o intérprete falta à escola, quer dizer, não vai haver inclusão, eu acho que a gente deve caminhar mais nesse sentido da reflexão. Então, aqui, como eu já coloquei, né, são as obras que falam sobre a educação bilíngue para surdo. Em todas essas obras, esses autores têm colocado que o português deve ser como segunda língua para surdos. Ok? Tem aqui o de Eulália Fernandes, com contribuição de vários autores. Tem o SCLI, Atualidade da Educação Bilíngue para Surdos, volume 1 e volume 2. Tem a de Vilma Slomski, Educação Bilíngue para Surdos. Tem a de Heloísa, Bilinguismo dos Surdos, Questões Linguísticas e Educacionais. Tem o da Sueli Fernandes, Educação de Surdos, Pensando na Perspectiva da Inclusão. E o de Lodge e Melo e Fernandes, que organizam esse letramento e bilinguismo na educação de surdos. Todos esses livros nos dão um respaldo para a gente pensar na inclusão de surdos, ok? Aí eu trago para a nossa reflexão uma autora que não é brasileira, a Ofélia Garcia, pensando nos tipos de bilinguismo em relação à educação de surdos, onde ela coloca 4 tipos. A educação bilíngue subtrativa, a aditiva, a recursiva e a dinâmica. Agora, apesar de eu trazer ela como teórica, que ela coloca o seguinte, né? Ela coloca uma coisa que eu achei meio polêmica, apesar de eu gostar muito dela, conheço pessoalmente a autora. Ela já esteve lá em Salvador recentemente para dar uma palestra sobre onde ela defende também a teoria da translinguagem, ou seja, na teoria da translinguagem é possível que, como isso é polêmico, viu? Como a gente, ao fazer língua de sinais, está lidando com modalidades distintas de língua, é possível que uma pessoa que tenha competência linguística no português e na língua de sinais consigam fazer as duas línguas ao mesmo tempo. É polêmico, viu? Eu discordo em parte, porque aí ela trazendo a contribuição da Deborah Cole, pensando na educação bilíngue na Suécia, coloca o seguinte: através de metodologias de ensino de língua portuguesa adotadas tradicionalmente, negou-se aos surdos o acesso a práticas linguísticas significativas, que o auxiliasse a perceber o sentido da aprendizagem de uma segunda língua. Como consequência, as respostas para o fracasso apresentado não foram buscadas nas estratégias inadequadas destinadas ao aprendizado da língua, mas foram justificadas como inerentes à condição da deficiência auditiva, e não como possibilidade diferenciada de construção gerada por uma... Na verdade, eu estou lendo a citação errada aqui, desculpa. Ok, não estou achando aqui não, mas é assim, eu vou colocar, porque está cortado ali, aí não está dando para enxergar direito. Mas o que ela coloca é o seguinte, que na Suécia há a educação bilíngue, mas lá é bimodal, ou seja, não há a diferença da língua oral e da língua de sinais. Faz as duas ao mesmo tempo, porque eles defendem que a educação bilíngue é bimodal. Essa parte é meio polêmica e eu discordo, porque a gente pensando no nosso contexto brasileiro, sabemos que o bimodalismo não deu certo aqui no Brasil. Com efeito, todos os surdos que vieram da comunicação total, né, que utilizavam o bimodalismo, percebemos o quê? Que os surdos não adquiriram nem a linguagem oral adequadamente, nem adquiriram também a língua de sinais. Ficaram aqueles surdos que não ficaram competentes nem em uma língua, nem em outra. Então, aí, pensando nas abordagens tradicionais, ok, que foi a citação que eu li anteriormente, antes daquela, ok, já li aí, aquelas
questões, que pensava que a surdez era a deficiência, que pensava que o surdo não conseguia aprender o português porque era por causa da deficiência auditiva, isso a gente sabe que não é por aí. Hoje, se o surdo não aprendeu português há algum tempo atrás, é porque as metodologias empregadas não foram adequadas. E aí a gente pensa, então, qual é o caminho que a gente deve percorrer para pensar em estratégias que façam com que os surdos aprendam a língua portuguesa. Aí o que eu defendo é o seguinte: devemos pensar nas tecnologias digitais. Os surdos estão imersos num mundo digital. Não podemos tirar isso da educação. A questão é que nós ainda não aprendemos a usar essas tecnologias digitais nos ambientes educacionais. Ou seja, nossa escola parece estar imortalizada no século XIX, que só consegue trabalhar com livro didático, e livro didático, diga-se de passagem, é o livro de papel mesmo. A escola ainda não aprendeu a trabalhar com e-books, a escola ainda não aprendeu a trabalhar com multimodalidades, que é o que as tecnologias digitais favorecem. Até porque um livro de papel, muitas vezes, não vai conseguir oferecer essas multimodalidades. E aí eu pontuo: quantas redes sociais temos hoje? Os surdos fazem uso dessas redes sociais todas. Até que ponto nós, como docentes, temos empregados o uso dessas redes sociais nas salas de aulas para o ensino da língua portuguesa? Por exemplo, se os surdos hoje, todos os surdos, acredito, têm conta de Facebook, até que ponto o professor de português tem criado um grupo de Facebook para discutir as questões de sala de aula ali no Facebook, naquela comunidade específica, feita para esse fim? Por exemplo, determinados temas que os professores estão discutindo em sala de aula poderia ser levado para essas redes sociais também. E como está registrado ali, os professores poderiam fazer a avaliação a partir desses registros. Não necessariamente só pensar naquela forma tradicional de fazer a avaliação por prova e tal. Porque se está ali registrado online, ali é um registro também que pode ser avaliado a partir dessa forma. Ok? E não apenas isso. Se a gente pensar também que, acho que todo mundo conhece aqui os UX, ou os IKs, que é uma ferramenta colaborativa, ou seja, podemos fazer textos onde há participação de várias pessoas para a construção desses textos. Se temos alunos surdos e vamos fazer trabalho em grupo, por que não utilizar os IKs para fazer esse trabalho em grupo com os alunos surdos? Fica fácil do professor corrigir, por quê? Porque o professor, fazendo a mediação dos IKs, ele pode ver processualmente qual foi o aluno que contribuiu com cada parágrafo lá, qual foi o aluno que alterou, qual foi a data, qual foi a hora. Então, essa é uma ferramenta também relevante que se pode utilizar no ensino-aprendizagem da língua portuguesa. Ok? Já que temos que são ferramentas colaborativas e que também contribuem para o aprendizado. Aqui no Brasil, eu não tenho notícia, ok, de algum lugar que o pessoal tenha utilizado essas ferramentas para o ensino-aprendizagem. O que eu sei são dados de outros países e que onde se tem utilizado, tem funcionado e tem feito com que os alunos se sentissem motivados para a aprendizagem da língua. E aqui a gente tem o Wikibeta, o Wikispaces, o Wiki.com. Tem vários sites que a gente pode utilizar essa ferramenta e todas elas são gratuitas. Então, pessoal, já para concluir, eu não sei se eu tenho muito tempo mais, mas tenho mais tempo? Ok. Não, mas eu deixo para a pergunta que é melhor. É bom só deixar assim as sementes que aí depois a gente colhe no futuro. Então, voltando à questão inicial, que português havemos de legar aos discentes surdos? Creio eu, particularmente, que talvez o uso de ferramentas tecnológicas seja a saída para a gente fazer com que os surdos se interessem pela aprendizagem da língua portuguesa. Tenho visto alguns surdos que participam das aulas e não têm o interesse,
principalmente quando são baseadas naquelas técnicas tradicionais de ensino de língua, onde o professor faz a anotação no quadro e o aluno tem que ficar escrevendo e depois o professor explica e depois chamar no quadro, até por aí. Como a nossa colega Mariana colocou, não é por aí a aprendizagem da língua portuguesa para os surdos. A aprendizagem da língua portuguesa para os surdos perpassa pela L1, pela língua de sinais, que é a língua de instrução durante todo o processo de aprendizagem. Aqui tem alguns colegas que estavam no GT de manhã, né? Eu disse que eu ia falar sobre eles, e o nosso GT tem sido muito produtivo, porque temos discutido essas questões de propostas metodológicas, de que forma vamos fazer com que as metodologias fiquem mais adequadas para o ensino de língua portuguesa para surdos. Sabemos que a estrutura da língua de sinais e a estrutura da língua portuguesa é completamente diferente. Por exemplo, em língua de sinais, eu posso dizer casa, eu vou. Assim mesmo como eu estou falando, só que em português eu não falo assim. Um surdo que está no período interlíngua 1, ele vai escrever casa. Se ele souber escrever o eu, ele escreve eu. Ele vai escrever casa e. Porque ele vai escrever ipsilíteres na estrutura da língua de sinais. O ponto é que, de que forma eu, como docente, como professor de português, vou fazer com que ele compreenda que a estrutura da Libras é um, a estrutura da língua portuguesa é outra, e a gente vai fazendo com que ele se aproprie à estrutura da língua portuguesa. Vai perpassar pela estrutura da língua de sinais primeiro, e a gente sempre vai fazer esse paralelo, né, o contrastivo. Ó, na Libras é dessa forma e no português é dessa. É aí que se baseia toda a nossa teoria, o que a gente defende de como deve ser ensinado o português para o aluno surdo. Que eu creio que o que eu estou falando não está muito diferente do que a professora Mariana colocou aqui desde o início. Então, pessoal, vou deixar mais aberto para a discussão, entendeu? E então aí vocês podem perguntar mais coisas. Eu gostaria de agradecer pelo convite ao Inês por estar aqui para falar um pouco sobre esse assunto. E aqui está a referência, não dá para ler, mas como está em Prezi, se vocês quiserem ter acesso a essa apresentação, só é vocês colocarem lá, prezi.com, aí colocar, que português havemos de legar aos discentes surdos. Aí vocês vão achar minha apresentação lá, que já está disponível online, ok? Muito obrigado. Desculpa, eu falei muito rápido, nem sei se o intérprete interpretou também. Prezi.com, aí lá tem busca, aí na busca você coloca o título da nossa palestra aqui, que é português havemos de legar aos discentes surdos. Aí você vai achar a minha apresentação, que vai estar disponível lá online. Se eu não tiver lembrado de colocar, eu colocarei ainda hoje, tá bom? Porque geralmente a gente, quando começa a fazer, a gente deixa fechado, aí depois a gente abre o arquivo para consulta, e aí eu fico aberto para questionamentos. Então, esse é o título, que é português havemos de legar aos discentes surdos. Então, sabemos que, se os nossos alunos surdos... Está começando a passar sozinho ali. Ou você que está mexendo, né? Então, uma coisa que temos discutido no GT hoje é... Só para dar um exemplo aqui, para vocês entenderem também dessa questão de prática pedagógica, né? Já que vocês podem ficar curiosos, certo, Roberto? A gente vai usar a tecnologia, mas de que forma? Aí vai depender, né, de que ferramenta eu vou utilizar, porque cada ferramenta tem a sua especificidade. Mas as questões estruturais da língua, penso eu que o professor vai trabalhar, sim, na sala de aula. As questões que os surdos trazem durante a interação nessas ferramentas, aí sim o professor pode ir pontuando e ir trabalhando à medida que os alunos forem trazendo. Por exemplo, só para vocês entenderem. Eu tenho uma colega lá, a professora Nancy, que ela também trabalha com português para surdos, e ela trabalha pelo grupo do WhatsApp, que é também um recurso que a gente pode utilizar para a aprendizagem da língua portuguesa. Como é que ela trabalha? Ela traz o assunto dela sobre, por exemplo, o tema metáforas. No assunto metáforas, ela ensina o assunto aos surdos dentro da sala de aula, né? Por exemplo, se você for trabalhar quebrando o gelo,
Aí o surdo vai pensar o quê? Se você der essa palavra quebrando o gelo, ele vai pegar, né, vai colocar aqui, ó, o gelo aqui, aí vai pegar o martelo, pô, quebrar. Aí você pode até botar a imagem também. Aí vai perguntar ao surdo, mas é isso aí? Não. Em português, quando a gente diz quebrar o gelo, não é isso. Aí a gente diz o que é metáfora, trabalha o conceito de metáfora, diz que, por exemplo, quando você chega num grupo onde as pessoas se desconhecem, você faz uma dinâmica de interação para aproximar todos. Isso que é a expressão quebrar o gelo. Aí, a partir do momento que os surdos entendem que na língua nem tudo é literal, ele vai fazendo associação isso a outras estruturas. Aí, por exemplo, a professora Nancy, um aluno, né, dela fez o seguinte, ele estava, né, viu lá uma estrutura que um colega ouvinte tinha colocado, ele come parecendo um cavalo. Aí ela trouxe essa expressão e colocou no grupo do WhatsApp. Ô professora, meu amigo disse que ele come parecendo um cavalo. Isso é uma metáfora, não é porque ele não é um cavalo. Para aí vocês veem de que forma trabalhar essas questões, entendeu? De metáforas da língua portuguesa é importantíssimo para o surdo. Assim como também fazer o contraponto em como são as metáforas em língua portuguesa e como são as metáforas em Libras. Algumas são equivalentes. E nesse ponto a gente tem o trabalho da Sandra Patrícia Faria Nascimento, que é fantástico, né? Sobre as metáforas na língua de sinais. E aí, quem não conhece, né, o trabalho de metáforas em língua de sinais, eu convido a ler o trabalho da Sandra Patrícia, onde ela coloca quais são as metáforas equivalentes e quais são as metáforas que são completamente divergentes. E aí tem o ponto de vista do professor em fazer essa mediação. Por exemplo, uma metáfora, não sei se é usada aqui no Rio de Janeiro também, os surdos de Salvador usam, eu não vou fazer o concurso na UFBA não, porque lá é panelinha. A panelinha existe também na língua de sinais, ou seja, é uma metáfora equivalente. Ainda bem que, atualmente, um professor surdo passou no concurso, então eu acho que a panelinha furou. Vamos ter o primeiro professor surdo lá na UFBA. E agora eu acho que deu estímulo aos outros fazerem um concurso também. Não é panelinha, quer dizer, quem estudou bastante, quem está bem habilitado, passa no concurso. O ponto é esse. Ok? Então, assim, trabalhar metáforas na língua de sinais também são temas fantásticos. Quem quiser dicas, quem quiser essa também, eu posso passar depois, ok? Eu só dei um exemplo aqui de material que a gente pode trabalhar com surdos. Pensando na questão estrutural da língua, a gente pode pensar o seguinte, se temos a ordem sujeito, verbo, objeto, de que forma vamos trabalhar com os sujeitos surdos? Não adianta ficar trabalhando isoladamente, só vocabulário, só palavras soltas. Tudo bem que sabemos que tem que fazer associação. Palavra em língua portuguesa, não é isso? E o sinal da língua de sinais, não é isso? Mas não é só isso que o surdo precisa. O surdo precisa saber qual é o contexto que essa palavra vai ser utilizada dentro da língua portuguesa. E nesse ponto, aí sim, a gente vai dizer para o aluno surdo que a língua portuguesa é tão rica quanto a língua de sinais. Não existe aquilo da língua portuguesa estar acima, a língua de sinais está abaixo, ou vice-versa. Se a gente está pensando na perspectiva bilíngue, as duas línguas estão no mesmo status, ok? A questão é, de que forma na língua de sinais os termos ocorrem e como é que eles ocorrem na língua portuguesa. Se na língua portuguesa temos uma palavra, por exemplo, como manga, que tem múltiplos sentidos, ok? Não é confusão, que o surdo pode pensar. Que confusão, às vezes fruta, às vezes camisa, não entendo nada. A gente pode perguntar para o surdo, certo, e a palavra mais? Que em português é uma palavra só, e em Libras é mais. E aí também a confusão na Libras não é. É para mostrar o quê? Que tanto na Libras quanto na língua portuguesa, as duas línguas são ricas, são línguas de estruturas diferentes. E isso são elementos também que o professor vai trabalhar. Para fechar, ok? Então, o professor que vai trabalhar língua portuguesa para surdos, ele precisa conhecer a estrutura da língua de sinais. Isso aí não tem como. Mesmo os professores que vão trabalhar na educação inclusiva, eles precisam conhecer. Porque se eles vão mexer na metodologia, vão adequar essa metodologia, eles têm que pensar as estratégias a partir de, se a estrutura na língua portuguesa é dessa forma, como é a estrutura na língua de sinais para a gente poder fazer essa equivalência, para a gente poder fazer esse contraste e para o surdo aprender o português de maneira adequada. Ok, pessoal? Então, eu finalizo aqui para a gente ficar com mais tempo para perguntas, ok?
Muito obrigado mais uma vez pelo convite e a oportunidade de estar aqui com vocês.